Coríntios, o capítulo de número 11, é o nome do Senhor Jesus. Como havíamos dito aos irmãos, nós estaríamos trazendo uma abordagem que já é conhecida desta igreja, desse grupo que congrega aqui no templo do corpo de Cristo, né? Dessa coletividade de lavados e remidos pelo sangue de Jesus e afins, considerando os nossos visitantes que ainda não são convertidos ao Evangelho de Jesus Cristo, e quem é simpatizante a esse ministério e que nos acompanha pelas nossas plataformas digitais, não é? O canal do YouTube, o aplicativo da Rede Cristã Brasil, o site, e enfim também por extensão interdenominacional o programa Acorda a Bênção, não é? Glória a Deus. Então nós vamos, um projeto que veio ao coração hoje, fazer umas recapitulações de aspectos bíblicos acerca da ceia do Senhor Jesus. Amém, amados? Digando-se de passagem que vai contrariar, infelizmente, a muita teologia denominacional, mas estaremos sendo o mais bibliocêntrico possível, que é exatamente o lema de Jesus que dá sentido à nossa crença. O próprio Jesus disse que, se crermos segundo as Escrituras Sagradas, rios de água viva fluirão de nosso ventre. Amém? Jesus também disse que um povo honrava de lábios e o coração estava distante dele, por honrarem princípios humanos. Em outras palavras, se não crermos como diz a Escritura, estaremos simplesmente perdendo tempo, adorando a Deus em vão, louvando a Deus de lábios e com o coração distante do Senhor. Mas vamos ao texto sagrado, por demais conhecido do povo de Deus, 1 de Coríntios, capítulo 26, versículo de número 23 em diante. Eu queria ouvir toda a igreja lendo comigo esse trecho. Amém? 1 de Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante. Vamos ler. Porque eu recebi do Senhor, todos juntos, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Podeis sentar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu confesso aos irmãos que eu queria começar essa ministração bem cedo. Se os irmãos tivessem ajudado, chegando na igreja cedo, a gente ia começar essa ministração mais cedo, para que não a fatiássemos
em primeira parte, segunda parte, não sei. Mas eu não vou ser prolixo, até porque é ceia do Senhor, e uma das coisas que a gente tem desejado aqui é não celebrar a ceia nas carreiras, não celebrar a ceia na correria. Por quê? Tem irmão que quando dá 9 horas parece que dá um formigueiro no banco, que fica com vontade de ir embora para casa, terrível. E a gente não deve celebrar a ceia assim. A ceia tem que haver consciência, tem que haver racionalidade, tem que haver sentimento, né? Tem que haver enfim, o quebrantamento. E fazer uma coisa assim nas carreiras não é bem legal celebrar a ceia do Senhor assim. Apesar de que a Páscoa e a ceia substitui historicamente na vida do povo de Israel. A Páscoa ela foi celebrada com o povo já, sabe, irmão, com alparcas nos pés, com cajado na mão, e a palavra de Deus para Moisés foi de comerem apressadamente a Páscoa, não é? Porque a Páscoa foi o ápice das pragas enviadas no Egito, com o propósito de quebrantar o coração do faraó, para liberar o povo de Deus para seguir a sua jornada em devoção ao Senhor. E a Páscoa ela foi celebrada ali de madrugada, meia-noite, não é? Quando aconteceu de passar o anjo da morte, que foi vitimando os primogênitos das famílias cujas casas não tinha sangue do cordeiro aspargido nos umbrais das portas. Animal este que foi o objeto pascal, cuja carne foi comida assada com ervas amargas. Isso para pontuar exatamente a saída do povo de Israel do Egito. E a ordem de Deus foi para comer a Páscoa apressadamente, porque era o momento da redenção do povo de Israel. Mas a ceia, que substitui a Páscoa, ela não deve ser feita assim, nessa agonia, né? Muito embora, pelo texto mesmo que já lemos, a celebração da ceia, ela deve ter uma perspectiva em nós, que é a da volta de Jesus. O Senhor manda que a celebremos até que Ele venha. A celebremos até que Ele volte. Então o nosso coração deve estar arderoso na volta de Jesus Cristo, porque a volta de Jesus, amados, é a consumação da nossa salvação espiritual e eterna. É com a volta de Jesus que a igreja será arrebatada, que sairemos da terra para irmos morar no céu. Quem tem essa esperança, levanta a mão e dá uma glória a Deus bem forte aí. Aleluia. E temos até dito que este é o sentido de sermos cristãos, porque se não formos cristãos para ir morar no céu, estamos perdendo tempo. Se não formos cristãos para ir morar no céu, estamos perdendo tempo, não é? Mas como eu havia dito, vamos recapitular algumas abordagens aqui que já fizemos, porém fundamental, importantíssima, mais do que nunca, para fazermos defesa da nossa fé. E me veio ao coração esse projeto para essas últimas 3 ceias do ano, lembrando, essa é a antepenúltima. E quero repetir, porque não estava sendo ainda transmitido pela fanpage da Rede Cristã ou pelo Acorda Bênção, que vai indubitavelmente contrariar muita doutrina denominacional, não é? Vai contrariar muita doutrina denominacional, mas o que nos importa é agradar a Deus e não aos homens. Amém? Quem está comigo nessa fé, diga glória a Jesus. Importa agradar a Deus e não aos homens. E vamos ser o mais bibliocêntrico possível
nessa abordagem mais uma vez, porque, volto a repetir, do contrário, estaremos adorando a Deus em vão, o coração distante dele, honrando de lábios, não é? E, enfim, perdendo tempo, bem como não teremos rio de água viva fluindo em nós. E o pior de tudo isso, que isso já é ruim. Sem essa presença de Deus, já é ruim. A bronca maior ainda está em atrairmos demonização para as nossas vidas, não é? Porque sem Deus já é ruim, com o diabo é pior ainda. Não é verdade, irmão? E quando nós não estamos em concordância com Deus, Deus não anda junto conosco. É o princípio, inclusive, divino, registrado em Amós, que não andarão dois juntos, se não houver entre eles. Não andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. E isso era Deus, inclusive, dizendo ao povo de Israel, né? E o grande problema é que se Deus não andar conosco, não haverá aquela neutralidade, aquela independência, aquela emancipação humana de andar só. Quem vai aproveitar o espaço vazio é o diabo, irmão. Quem vai aproveitar a ausência de Deus é o diabo. Por isso procure se encher da presença de Deus. Procure andar na presença de Deus. Porque não pense você que se não andar com Deus vai andar sozinho. Se você não andar com Deus, o inimigo vai encostar. O inimigo vai fazer trilha na sua vida. O inimigo vai ocupar o seu coração, que segundo a anatomia de Jesus está na cabeça. Mateus 15, verso 19. Então procure unir-se a Deus. E um dos princípios dessa união com o divino é crer, como diz as Escrituras. Amém? Então queremos pontuar primeiro que a ceia do Senhor, ela foi instituída numa celebração de Jesus, a Páscoa, com os discípulos. Quando você lê nos evangelhos sinópticos sobre a instituição da Páscoa, da ceia do Senhor, aliás, que substitui a Páscoa, porque a Páscoa era uma comemoração nacional dos judeus. Já a ceia, ela é uma celebração cristã e ela é universal, ela é cosmológica, ela é mundial, ela é para todos aqueles que resolveram confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. A celebração da Páscoa, ela é um direito, ela é um dever e ela é uma necessidade de todos os lavados e remidos pelo sangue de Jesus, de todos aqueles que se tornaram membros do corpo de Cristo, não necessariamente do templo do corpo, que é a denominação, mas membros do corpo de Cristo. E o que nos faz ser membros do corpo de Cristo é a nossa decisão de amar Jesus de toda a nossa força, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Amém, amados? Essa decisão é que faz com que aconteça o fenômeno do novo nascimento, que transcende a conversão. Porque conversão é só mudança. Deixou de fumar, deixou de beber, deixou de roubar, deixou de se prostituir, deixou de mentir, deixou de trapacear, deixou de ser checheiro, deixou de ser fofoqueiro, deixou de ser um monte de coisa, mudou, converteu-se, né? Mas precisa nascer de novo, porque se não nascer de novo, não entrará no reino de Deus. Amém, amados? O simples gesto da confissão com a boca daquilo que já crê no coração é o princípio
gerado para que haja a união do Espírito Santo com o nosso espírito, uma vez nos determinando a fazer a vontade de Deus, conforme está escrito em João 14, 23, quem me ama guarda a minha palavra, será amado pelo meu Pai, viremos para ele e faremos nele morada. Aleluia. Essa morada do divino no humano acontece a partir dessa decisão da pessoa. É isso que torna a pessoa membro do corpo de Jesus. Não é o batismo nas águas, porque para muitos crentes e para muita teologia denominacional, a pessoa só se torna membro do corpo de Jesus se descer as águas batismais. Mas não é o batismo nas águas que faz a pessoa ser membro do corpo de Jesus, é a conversão. Tem muita gente que já desceu as águas, mas ainda não nasceu de novo, não se converteu para Jesus, não passou de um mero banho de piscina, de rio, de mar, de qualquer coisa. Não é? O batismo nas águas, ele é imprescindível, porque foi uma instituição de Jesus para todo aquele que crê nele compromissadamente. O batismo é uma validação dessa confissão, digamos assim, é uma convalidação, é uma homologação dessa confissão, mas ele não é salvífico, não é salvífico. O batismo, ele é uma ordenança de Jesus à igreja, que faz com que a pessoa, na oportunidade dentro de se batizar, ela testifique para Deus, ela testifique para os anjos, ela testifique para os demônios, testifique para a igreja e testifique para o mundo, que mais do que nunca a sua vida pertence a Jesus Cristo. Amém, amados? Aí com essa segurança, com essa certeza, com essa decisão concretizada no coração, a pessoa, ela inclusive almeja, deseja batizar-se. Não pela tradição religiosa e receosa de morrer pagã. Não, a ideia não é essa. E tem gente que quer se batizar logo para não morrer pagã, ela diz, né? É tão pirangueiro que não quer nem morrer devendo esse negócio de coisa. Mas não é isso. Porque mesmo que você, por exemplo, não tenha oportunidade de se batizar, já convertido e morra, está salvo se tiver convertido. Agora, é perigoso, havendo oportunidade de se batizar e não querer se batizar. Porque não querendo se batizar, está em cima do muro, está cocheando em dois pensamentos, está na dúvida se realmente é isso que quer: servir a Deus, ter o Senhor como dominador da sua vida. Aí é perigoso, porque é como se fosse um zumbi espiritual, é uma espécie de morto-vivo, não é? Então não deve se deixar passar batida a oportunidade de se batizar, porque é uma ordenança de Jesus à igreja para testificar, como já disse, a Deus, aos anjos, aos demônios, ao mundo e à igreja, de que a sua vida pertence mais do que nunca a Jesus. O que eu quero dizer com isso, em curtas palavras, depois desse arrudeio explicativo, que se a pessoa se converter hoje aqui, a pessoa que está nos visitando hoje, por exemplo, se converter hoje aqui, ela já tem o direito de participar da ceia, ela já tem a necessidade de participar da ceia, ela já tem o dever de participar da ceia. Por que o direito? Porque ela teve seus pecados perdoados e já é membro do corpo de Jesus. Por que dever? Porque em João capítulo 6, versículo 48 ao 58, Jesus diz que quem não comer da sua carne e não beber do seu sangue, não tem vida em si mesmo. Acompanha aí, por favor. João capítulo 6,
Quem não comer da sua carne e não beber do seu sangue, versículo 53, não terá vida em si mesmo. Versículo 54, quem comer da sua carne e beber do seu sangue, tem a vida eterna e será ressuscitado no último dia. Versículo de número 56, quem comer a sua carne e beber o seu sangue, permanecerá nele, em Jesus, e Jesus nela, a pessoa. Versículo 57, quem comer da sua carne e beber do seu sangue, como Jesus viveu para o Pai, a pessoa se alimentando dele, a pessoa viverá por ele. Então é um direito que Jesus dá à pessoa de já comungar do pão e do vinho, elementos únicos, elementos, diga-se de passagem, que comunicam a presença de Deus. Amém? Os únicos elementos que na ingesta, depois de sagrado, pela oração da igreja, não é oração de um clero, não é a oração de um bispo, de um pastor, de um presbítero, de um evangelista, de nenhum clero, que a gente chama no segmento evangélico de nenhum ministro, que faz a sagração dos elementos. É a oração da igreja. E igreja sou eu junto com vocês, são vocês junto comigo, somos nós. Aí depois de sagrados elementos, nessa ingesta, no comer do pão e no beber do vinho, nós estamos nos alimentando de Jesus. E é uma necessidade se alimentar de Jesus. Pelo que já vimos, teremos vida eterna, permaneceremos nele, viveremos para ele. E diante do texto bíblico a gente pode ainda dizer que há uma necessidade de se encher de Jesus, para que o que não presta em nós saia, louvado seja Deus. E há muita coisa que não presta em nós, e para nos libertarmos, e para essas coisas imprestáveis saírem, nós precisamos nos encher de Jesus. Só é cheio de Jesus que a gente vence a carne, que a gente vence o mundo, que a gente resiste Satanás. Só é cheios de Jesus, aleluia, que a gente pode dizer não ao pecado, não ao mundo e resistir o diabo. Só é cheios de Jesus que podemos ter vitória contra a nossa carne. Amém, amados? Por isso que é uma necessidade. Bobo é o crente que deixa de cear, irmãos. Não sabe o dano, o prejuízo que está causando assim. Não deixe de cear por nada. Amém? Não deixe de cear por nada. Mas pastor, a Bíblia não diz que quem comer e beber indignamente do corpo e do sangue do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação? Aí eu pequei. Mas em nenhum momento o texto sagrado diz que comer e beber indignamente é comer e beber em pecado. Em nenhum momento. O texto diz que comer e beber indignamente é não discernir o corpo do Senhor. Porque se fosse por razões de pecado, ninguém sequer tinha moral para poder sequer celebrar a ceia, que dirá comer. Se não tivesse o direito de comer e beber do sangue, muito menos de celebrar a ceia, cuja responsabilidade é obviamente grande, tão quanto o simples comer e beber. Comer e beber indignamente é não discernir o corpo do Senhor. Discernir, no bom português, entender. No bom português, compreender porque foi que Jesus morreu. Para que foi que Jesus morreu? E Jesus morreu exatamente, amados, porque nós somos pecadores.
Jesus morreu exatamente porque pecamos. Jesus morreu exatamente porque nós precisamos de remissão dos pecados. Jesus morreu exatamente porque nós precisamos do perdão divino. Jesus morreu exatamente para que nós pudéssemos vencer o pecado e o pecado não venha a ter domínio sobre nós. Quem não entender isso, aí é que se torna indigno de cear. Quem acha que deve cear e tem o direito de cear, porque é crentão, é santão, é dizimista, é bonzinho. Jesus mesmo disse que a gente é uma racinha que não presta. Quando Jesus fala do filho, Jesus fala daquele princípio do filho que pedir pão, o pai lhe dá pedra, pedir um ovo, o pai lhe dá uma serpente. Aí Jesus diz assim: se vós que sois maus dais boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Então Jesus já classificou todo mundo, não é, irmão? De que não é fluxigeiro, não é? Jesus morreu exatamente por causa dessa nossa falibilidade, dessa nossa pecaminosidade. Então, quando eu entendo que eu preciso do Salvador, e Ele está à minha disposição, e Ele morreu exatamente para que eu possa me aproximar de Deus, para que eu possa ter comunhão com Deus, estar conciliado com Deus, estar unido. É o significado da palavra expiação. E a morte de Jesus, ela foi expiatória. Diga comigo, a morte de Jesus. Diga como quem comeu alguma coisa para vir para a igreja hoje à noite. Vamos lá, a morte de Jesus foi expiatória. E a palavra expiação no Velho Testamento significa unir as partes que estavam separadas, unir de maneiras que se tornem uma verdadeira fusão. Para entender melhor, fusão é como que misturar café com leite, fica aquele negocinho assim, marrom, cinza, sei lá o que. Amém? Expiar é isso, unir. E a morte de Jesus foi expiatória exatamente para nos unir com Deus. E você hoje está unido com Deus por causa do sangue de Jesus. Aleluia. Quem tem convicção dessa união, irmão, dá 30 segundos de glória a Deus aí. 30 segundos de glória a Deus. Aleluia. Essa união é o segredo da nossa vitória, da nossa bênção, do diabo não vencer, não nos derrotar. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Partindo para um outro princípio, a ceia, queremos pontuar que ela é um princípio purificador, preventivo ou remediador. A ordem dos fatores aqui, irmãos, não altera o resultado da bênção, mas é significante. Vamos pensar primeiro que ele seja remediador, seguindo agora um texto bíblico que me veio ao coração. Vamos pensar que ele seja primeiro remediador. Por que remediador? Veja o versículo 28 do capítulo 11 de 1 de Coríntios. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Amém? Vamos pensar que ele seja primeiro remediador. E esse princípio remediatório, ele é necessário para toda a nossa comunicação com o divino, entendendo nós que, e precisamos entender, Isaías 59:2, que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então,
qual é a minha como pecador, na minha aproximação verbal ao Senhor, né? Na minha comunicação ao Senhor, entendendo que o Senhor está em mim, que o Senhor está em nós, que o Senhor está conosco. Amém, igreja? Ele está contigo, Ele está em ti, não é? Mas existe esse direcionamento da nossa fala, a gente costuma chamar de oração. Nessa nossa iniciativa, a primeira coisa que a gente deve fazer, irmão, é pedir licença. Amém? É abrir o acesso. E a abertura desse acesso, a pedida dessa licença, é o perdão. É o pedir perdão. Veja o que diz Hebreus, capítulo de número 10, aleluia. O Senhor está realmente nos ajudando, nos inspirando, inclusive, né, na sequência desses tópicos. A palavra de Deus nos diz em Hebreus capítulo 10, versículo de número 19: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de quem? De Jesus. Pelo que, amados? Pelo novo e vivo caminho que Ele, aleluia, nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Chegue com ousadia pelo sangue. O santuário é uma expressão aplicada ao terceiro compartimento do templo, onde havia a arca da aliança, cuja tampa chamava-se propiciatório, que tinha a imagem dos querubins, onde a glória de Deus se manifestava quando o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava lá para oferecer sacrifício por ele, pelos outros sacerdotes e por todo o povo, onde a glória de Deus se manifestava. E glória a Jesus, que quando ele morre, precisamente quando Jesus diz: Eli, Eli, lama sabachthani, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, e morre, aleluia, o véu do templo é rasgado. Glória a Jesus, o templo do véu é rasgado de alto a baixo, dando acesso a mim, a você, a presença de Deus. Quem pode dar uma glória para Jesus aí, irmão? Oh, aleluia, aleluia, aleluia. O véu do templo é rasgado, todos têm acesso à presença de Deus. E a licença é: Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa. Aleluia, Senhor, me perdoa. Glória a Jesus. Por isso que ela é remediadora, porque antes de comer do pão e beber do vinho, Paulo instrui que devemos examinarmos-nos a nós mesmos. Antes de comer do pão, Joãozinho, por favor, meu lindo, me dá um pão aqui. Eu acho que é uma dessas, não, é pequenininha aqui, a pequena, abre e me dá um pão aqui, por favor, né? Antes de comer do pão, e me dá um cálice também. Aproveita e traz os dois. Amém. O cálice agora, por favor, um cálicezinho aí. Amém. Glória a Deus. Eita, João, tem uma bênção mesmo. Glória a Jesus, né? O Senhor diz, ó, antes de comer do pão, examine-se. Quando eu faço esse exame, e deve ser pessoal, eu não devo me importar com os outros agora. E na verdade, nesse aspecto, nunca. Quando você vem a se importar com alguém que está em falha, alguém pecou, alguém, você viu o irmão fazendo alguma barbaridade moral,
O conselho, a orientação que a Bíblia dá é você chegar para esse alguém e conversar com ele com mansidão. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Chega para o teu irmão com mansidão, amém? Observando que tu pode ser a próxima vítima. Procura ganhar o teu irmão. É o que você deve fazer. Do contrário, só orar por ele. Não é para sair aí apontando, falando. Lucas 17, Jesus diz: é inevitável que venha o escândalo, mas ai por meio de quem vem o escândalo. E o escândalo não é o pecado em si. O escândalo é eu publicar o pecado alheio. Jesus diz que é melhor eu pegar uma pedra, amarrar no meu pescoço e ser jogado dentro do mar, do que eu sair dedurando o outro, fofocando o outro, delatando o outro. Pelo outro eu devo só ou orar ou orientá-lo, amém? E orientá-lo com mansidão. Eu devo e se importar com o outro no cuidar, né? No cuidar espiritual e enfim social e etc. Mas esse exame deve ser intrínseco, deve ser pessoal, deve ser autoral. É um autoexame, amém? Examine-se, pois. Quando eu for me examinar, eu vou ver, obviamente que eu vou gostar mais das coisas que eu acho bacana, as virtudes, mas eu vou detectar falhas. Você vai detectar falhas em você, defeitos em você. Ser humilde não é falar: Pai do Senhor, irmão. Para mim está cheirando outra coisa, né? Não é andar com roupa velha, rasgado, sujo. Não. Ser humilde é reconhecer a pecaminosidade. Ser humilde é reconhecer a falibilidade da gente, é reconhecer os nossos pecados. Amém, amados? E eu vou reconhecer as minhas falhas, vou me compunger, vou me quebrantar, vou me constranger. Salmista Davi diz que é um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Amém, amados? A palavra de Deus nos diz que Deus, né, aborrece os soberbos, mas dá graça aos humildes. E aí, quando eu sinto o meu pecado e peço perdão, aleluia, deixa eu dizer aqui a você também que o perdão do divino, ele é automático. O perdão do divino, ele é na hora. Não existe carência para o perdão de Deus. Você pede perdão aqui, Deus vai lhe perdoar daqui a uma semana, 15 dias, um mês, 3, 4, 5, 6, não. O perdão de Deus é imediato. 1 de João capítulo 1, versículo 9: se confessarmos, digam comigo, os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O perdão de Deus, irmão, é na hora. Amém? O Senhor me perdoa. Pediu licença, entrou no santuário, que é a presença de Deus, está em comunhão. Aí o texto diz: assim coma do pão e beba, assim coma do pão e beba do cálice. Está vendo aí que é simples? Agora é um ato de fé. Amém, amados? É simples, mas é um ato de fé. Porque perdão não se vê. Perdão pode até não se sentir, inclusive, pode até nem sentir, mas é um ato de fé e ele acontece. E é verdadeiro. Ah, mas se a pessoa estiver falando da boca para fora, isso aí é com ela e Deus. Mas se a pessoa voltar a fazer de novo e pedir perdão de novo, Deus vai perdoar de novo. E de novo, Deus vai perdoar de novo. E de novo, Deus vai perdoar de novo. Para de estar medindo, pelo amor de Deus, senão eu vou terminar o culto.
E de novo, Deus vai perdoar de novo. Porque o que Deus quer é uma postura nossa, uma atitude nossa. E aí diz a Bíblia: aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Só que esse deixar, humanamente falando, a gente cobra ele muito rápido do outro, não é? A gente quer que o outro deixe logo, não é verdade, irmão? Não é? A gente quer que o outro deixe logo. Só que deixar algumas coisas leva tempo. Tem alguém me ouvindo agora que já pediu a Deus assim: Senhor, me dê mais uma chance? Ficou com vergonha do pecado, porque o pecado gera vergonha. Mas você é crente mesmo? Crente mesmo? O pecado gera vergonha. Quando é crente estilo Satanás, aí não está nem aí, né? Mas quando é crente de verdade, sente vergonha. Aí fica com vergonha de... Tem gente, irmão, fica com medo até de vir para a igreja, porque acha que Deus vai revelar o pecado. Meu Deus, Deus não perde tempo com isso não. E outra coisa, Deus não é fofoqueiro, né? Tem gente que acha que, eita rapaz, eu pequei, Deus não vai receber o meu louvor. Eita, Deus não vai ouvir a minha oração. Não. Se você pediu perdão, Deus lhe perdoou. Amém? Aí tem gente, mas eu fiz de novo. Eu fiz de novo. E eu já pedi a Deus uma chance que eu não ia fazer, pastor, e eu fiz de novo. Não, nunca pede chance a Deus. Só entenda que Deus é misericordioso. Amém? E Ele nos perdoa sempre que é necessário. Diga comigo: Deus nos perdoa sempre que for necessário. E sempre é necessário, irmãos, porque a gente peca constantemente. A gente peca constantemente, né? Então, não deixa de cear por nada, muito menos por ter cometido algum deslize. Faz isso, examina-te, pede perdão e come do pão e bebe do vinho, para que você inclusive tenha forças para vencer essa tentação, para conseguir largar o vício, para se desmembrar dessa ação carnal. Aí você precisa se encher de Jesus, porque volto a dizer, quando a gente se enche de Jesus, o que não presta sai. Amém? O que queremos pontuar também, e não vamos mais nos alongar, só essa pontuação para logo celebrarmos a ceia. Louvado seja Deus. Seguindo aqui o texto sagrado, né? Já dizemos que ela é remediadora. Vamos falar que ela é também, para depois andarmos nessa abordagem, que ela é preventiva. E para terminar, ela é preventiva exatamente por causa disso, porque nos alimentamos de Jesus. Ela é remediadora porque é um conserto, é uma confissão do pecado, entendeu? Porque ela é remediadora, né? E ela é preventiva, exatamente porque quando nos alimentamos de Jesus, para terminar, a gente já bateu nessa tecla muitas vezes agora, nós somos espiritualmente fortalecidos. Há um mistério muito bacana aqui, e é tão mistério que, por mais que a gente queira conseguir expressar de maneira convincente para algumas pessoas, é difícil verbalizar isso, mas deixa eu tentar fazer você entender pela revelação de Deus. Agora tem que prestar atenção. Quem não prestou atenção, que eu venho dizendo desde o começo, não entendeu nada. E agora, se não prestar a mesma atenção, é que não vai entender de jeito nenhum. Porque eu volto a dizer, o perdão você não vê. Perdão é uma coisa, como nem todo pecado é visível. De repente tem gente aqui pecando e eu não sei. Está pecando, eu quero que esse pastor termine logo. Já está pecando, porque está aborrecido com a palavra. Louvado seja Deus. Eita, Jesus, Jesus revelou ao pastor que está falando demais. Que eu penso. Veja só, não se vê.
Não é? Há pecados visíveis, há pecados que são invisíveis. Não é? Os pecados com a mente da gente, não é? Por exemplo, aí você diz, é pecado oculto? Não. Pecado oculto não é aquilo que a gente faz escondido. Pecado oculto, que a Bíblia chama, é o pecado comicioso. Porque pode o pastor não ver, os irmãos não verem, mas Deus está vendo. Amém, amado? Pecado oculto é o pecado comicioso, também chamado pecado por ignorância, que é aquele pecado que a gente comete sem achar que é pecado. Você que está orando aí, por exemplo, eu acabar de falar, está pecando. Aí você achava que não. Está pecando, está pedindo para que eu pare de pregar porque está lhe incomodando alguma coisa. Está indo contra a palavra. Está pecando, aí você achava que não. Deixa eu dizer que está pecando. É aquilo que eu não tenho ciência que seja pecado, sendo pecado. Esse é o chamado pecado oculto, pecado por ignorância. Pecado oculto igual, pecado por ignorância é igual pecado comicioso. É tudo uma coisa só. Aí vamos lá. A gente não vê o pecado. Por isso que quando 4 homens levaram o paralítico até a presença de Jesus, para que Jesus curasse o cara lá, paralítico, subiram pelo telhado, porque não podiam entrar pelas portas da casa, desceram o paralítico no ponto correspondente em que Jesus estava, não é? Ao que Jesus, olhando para o paralítico, disse: filho, perdoados estão os teus pecados. Havia ali escribas, fariseus, saduceus, doutores da lei, que em suas mentes pensavam, dizendo: quem é este que perdoa pecados? Aí Jesus, que sabia o que estava se passando pela cabeça deles, como Jesus sabe o que está se passando na tua cabeça agora que está olhando para mim aí, Jesus disse: por que vocês estão fazendo essa crítica no coração de vocês? Qual é mais fácil dizer: perdoados estão os teus pecados, ou levanta e anda? Qual é mais fácil? É mais fácil dizer: perdoados estão os teus pecados. Ninguém está vendo o que o cara fez, deixou de fazer. Ninguém sabe que o cara está tramando, que ele tramou. Ninguém sabe. É mais fácil, ninguém está vendo. Aí Jesus disse agora: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, porque talvez para você seja fácil o teu pecado perdoado, mas não é não, viu, irmão? Não é não. Se não fosse a graça, se não fosse a misericórdia, se não fosse a predisposição do divino a assumir forma humana, e você pensa que foi fácil, quem aqui daria ao filho por um bocado de alma cebosa? Quem aqui daria? Quem aqui daria ao filho por um bocado de água de coentro? A expressão dos meninos lá do alto do Zé de Pinho. Quem aqui daria ao filho para morrer por um bocado de cocada de sal? Ninguém daria. Perdão não foi fácil não. Perdão não foi fácil não. Quem aqui se desfaria da sua zona de conforto, do seu apogeu, da sua glória, para ir atrás de um bocado de gente que lhe cospe na face, que blasfema do seu nome, que rejeita os seus enviados, que rejeita até o seu amor? Quem aqui faria isso? A gente mal sai para evangelizar dia de sábado ou dia de domingo. A gente mal visita presídio. Quem não tem parente no presídio tem vontade de soltar uma granada e explodir tudinho. A gente às vezes não admite que, por exemplo, um grupo de
de ex-bebuns, né? Um grupo de adictos, que é o termo hoje mais social para viciados, chegue na igreja com um cavaquinho, como é aquele negócio? Não foi recorreco não, mas vai lá, né? Pandeiro e aquele outro, que é surdão, dandã. Há um grupo de ex-drogados, de bebus, chega aqui e comece a fazer um louvor no estilo pagode. Entra na minha casa, entra na minha vida. Pai, tá melhor do que o bar da Mangueira, criticando os irmãos. Não quer, tá pensando que o perdão foi fácil? Foi não. Quando Jesus ele orava no Getsemane e ele vislumbrou a sua morte, a Bíblia diz que o seu suor se transformou em sangue. Quando ele estava no Calvário, no Monte Caveira, e disse: Eli, Eli, lama sabachthani, ele clama por Elias. Deus meu, por que me desamparaste? Sentiu o Pai, uma metáfora, dar as costas. Está pensando que o perdão foi fácil? Foi não. Para que você sorrisse, ele chorou. Aleluia. Aleluia. Para que você vivesse, ele morreu. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Amém, amados? Jesus chega para os homens: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Paralítico, levanta e anda. E o cara se levanta e anda. Oh, aleluia, porque ele tem poder para perdoar pecados. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, amados? Louvado seja o nome de Jesus. Nós vamos cear agora. Na próxima ceia, como eu já disse, é um programa de recapitulação de princípios bíblicos, centralizadamente bíblicos, sobre a ceia. Nós vamos fazer nessas 3 últimas ceias do ano. Vamos parar a primeira parte por aqui. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus.